Vamos falar agora sobre fisioterapia pélvica. Quando a gente escuta essa palavra, fisioterapia pélvica, a gente pensa, é só para gestantes. Mas na verdade, não. Hoje a Jéssica, fisioterapeuta pélvica lá da Clínica Fogaça, vai nos trazer alguns momentos, vai citar algumas situações onde a mulher pode incluir a fisioterapia pélvica na vida dela. Então não é só na gestação, né, Jéssica? Isso mesmo. A gente trabalha com a fisioterapia pélvica em todas as fases da vida da mulher. Então, desde mais jovens, quando vão ter uma relação, né, que começam a sentir alguma dor, algum desconforto para ter relação sexual, ou até mesmo no exame ginecológico, não consegue fazer porque sente dor em região de assoalho pélvico, canal vaginal, ou até para introduzir um OB, às vezes tem algumas pacientes também sentem dor, então a gente trabalha toda essa questão, né, o relaxamento dessa musculatura, propriocepção, que muitas vezes esse assoalho pélvico é esquecido, digamos, no sentido de exercícios, né? Muitas vezes ele não é feito nada direcionado para o assoalho pélvico, então a gente trabalha muito essa questão, até para as fases mais avançadas da mulher, então quando ela decidir ser gestante, até antes mesmo de iniciar a gestação correta, procurar a fisioterapia pélvica, para saber se tem alguma disfunção, se tem uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, qualquer coisa assim, e a gente tratar antes da gestação. E também na menopausa, quando está entrando na menopausa, tem algumas alterações fisiológicas, hormonais e tudo mais que afetam o assoalho pélvico também. Então a gente trabalha em todas as fases da vida da mulher. E as pessoas achando que era só lá na parte da gestação, mas não. Então assim, é bom a gente lembrar que relação sexual e dor, elas não combinam. Não. Então, dor é um sinal de que algo está errado. Então, aí já é um começo para a gente buscar a ajuda de um profissional. Outra coisa, escape de xixi. Não é normal. Isso se chama incontinência urinária. Se você deu uma risadinha, perdeu um pouquinho de xixi, não é normal. Não é assim que deve ser. O corpo não funciona dessa forma, né, Jéssica? Então, daí entra mais uma vez onde a físio pode atuar. E daí depois, como ela falou, menopausa e tudo mais. Jéssica, quando a gente fala nesses atendimentos, cada fase, cada reclamação tem um tipo de abordagem diferente, sessões diferentes, como que funciona? Sim, a fisioterapia pélvica ela é bem individualizada para cada paciente. Então, aquela paciente que tem uma dor na relação, a abordagem vai ser totalmente diferente de uma paciente que tem uma incontinência urinária, dependendo do que ela apresentar no exame físico, né? Às vezes a gente acha, ou até as pessoas falam ou pensam que às vezes o assoalho pélvico ele só leva à disfunção, só leva a perda de urina, por exemplo, porque ele está fraco. Eu estou com o assoalho pélvico muito fraco, estou tendo perda de urina. Às vezes não é nem esse o caso. Às vezes pode ser o contrário, ele não está conseguindo fazer o movimento dele, ele tem muita tensão muscular, então a gente precisa trabalhar o relaxamento dele, para aí sim depois começar com exercícios de contração e tudo mais. Então vai depender de cada pessoa, de cada fase, e a queixa dela e o que a gente encontrar na avaliação física, né? Olha só que importante. E como a gente sempre fala, né? É um atendimento personalizado para cada paciente, né, Jéssica? Isso. E em torno de quanto tempo acontece cada sessão? As sessões lá na clínica Fogaça, elas duram em torno de 40 minutos cada sessão. E existe, assim, um plano de quantas sessões cada paciente vai precisar? Isso também depende da situação em que a mulher busca a ajuda da fisioterapeuta pélvica. Como é que funciona, assim, para montar esse acompanhamento? Até eu nem gosto de falar muito em sessão, a gente fala muito em consulta, porque sessão às vezes fica meio que, ela vai achar que precisa de tantas sessões para aliviar, para curar, para ter o tratamento adequado para ela, e às vezes não é isso. Cada pessoa vai ter um tratamento diferente e vai ser conforme ela vai evoluindo que eu vou conseguir dar uma alta, ou enfim, conforme as melhoras dela. E também eu sempre falo para as minhas pacientes que 50% é o trabalho da fisioterapia, ou até menos, e 50% é o trabalho dela em casa. Não adianta a gente só trabalhar ali as questões dos exercícios e tudo mais na fisioterapia, e em casa ela não ter umas orientações legais, ou não fazer os exercícios propostos e tudo mais.
Então, essas orientações você passa durante a consulta para que a paciente execute em casa durante a semana, porque, como a gente sempre fala, né? A pessoa vai passar muito mais tempo sozinha em casa, no trabalho, do que com vocês. Sim. Então, é muito importante que ela faça tudo que vocês pedem para que o resultado seja significativo, certo? Sim, certo. A gente sempre faz um plano de tratamento e esse plano de tratamento inclui os exercícios em casa e tantas orientações quanto a não segurar o xixi, quanto a ir ao banheiro em determinados períodos, né? Ter uma frequência urinária adequada e tudo mais. Ingesta de líquidos, a água, tudo que... Então, orientações além dessa parte de exercícios, né? Nossa, adorei. Obrigada por trazer todas essas informações para nós. Se você ficou com alguma dúvida, você pode ir lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e procurar a Clínica Fogaça, marcar a sua avaliação com as meninas lá na clínica. Eu tenho certeza que você vai ser super bem recebida, que elas vão tirar todas as suas dúvidas. E não esqueça, a fisioterapia pélvica é para a mulher em todas as fases da vida dela, né, Jéssica? Isso aí. Obrigada, até a próxima. Obrigada eu, até.